Bom dia, tudo bem? Hoje na aula de matemática nós vamos trabalhar lá na página 41 a 43, depois na 44 até a 47, que diz assim, a 41, é a continuação, né? Observe as cartelas que Ana e Gustavo construíram. Aí diz assim, a professora falou a fração 3/4, marque com um X a fração que Ana deve marcar. 2. A professora falou 7/10. Veja a fração que Ana marcou. Ana marcou corretamente a fração? Por quê? 3. Observe a cartela de Gustavo. Que fração a professora precisa falar para que Gustavo grite bingo? Vamos para a página 42. E diz assim, recorte a tira retangular da aba e considere a linha reta traçada a seguir como um inteiro. Letra A. Marque nos pontos das extremidades dessa reta os números 0 e 1. B. Dobre ao meio a tira que você recortou. Desdobre e sobreponha na reta traçada. Observe a posição da marca da dobra na reta e represente a fração 1/2. C. Dobre a tira em 3 partes iguais. Desdobre e sobreponha na reta traçada. Observe na reta a posição da marca da dobra mais próxima do zero. Vamos lá. Ao dobrar a tira em 3 partes iguais e observar uma dessas partes, você determinou qual fração dessa tira? Represente na reta a fração 1/3. D. Agora dobre a tira para representar a fração 1/4. Represente na reta a fração 1/4, represente a reta a fração 3/4. 5. Considerando a linha reta a seguir como um inteiro, com a ajuda de uma régua, descubra o ponto que representa cada fração a seguir. Lá na página 43, trace na reta a seguir os pontos que representam as frações 1/2, 1/4, 3/4. 7. Trace uma linha reta de 6 centímetros e marque essa reta os pontos que representam as extremidades 0 e 1 e as frações 1/2 e 1/3. 8. Considere uma linha reta de 18 centímetros, divida em 18 partes iguais. Em que ponto dessa reta você marcaria as frações abaixo? Letra A, 1/2, B, 1/3, C, 1/6. 9. Trace uma linha reta de 10 centímetros e marque nas extremidades da linha os valores 0 e 1. Quais frações você consegue marcar nessa linha reta? Escreva os centímetros, os comprimentos representados por essas frações. Agora vamos lá para a página 44, que diz assim, ó, números decimais, troca de ideias. Aí aqui nós temos, né, algumas moedas, né, que representam o nosso sistema monetário, né, brasileiro. Então, diz aqui, ó, uma moeda de R$1 pode ser trocada por moedas de menor valor. Acompanhe. Podemos trocar uma moeda de R$1 por moedas de 10 centavos. A moeda de R$1 pode ser trocada por 10 moedas de 10 centavos, considerando a moeda de R$1 como um inteiro. Vocês estão entendendo? Podemos dizer que ele foi dividido em 10 partes iguais. A fração do inteiro que uma moeda de 10 centavos representa é 1/10. Em uma fração, o traço que separa o numerador do denominador pode indicar uma divisão. Usando uma calculadora para dividir o numerador pelo denominador e representar a fração 1/10 na forma decimal, temos 1/10 igual a 1 dividido por 10, que é igual a 0,1. Perceberam? O 0,1, olha que já mudou. Então, a fração 1/10 pode ser representada pela fração decimal, 1/10 que é igual a 0,1. O número decimal 0,1 representa uma parte menor do que o inteiro. É a 10ª parte do inteiro. Parte inteira
antes da vírgula, né, que é o 0, depois temos a vírgula, daí nós temos o 1, parte decimal. Viu como ficou diferente agora? No quadro de ordens temos parte inteira e parte decimal, centenas e dezenas de unidades, nós temos uma vírgula aqui, parte decimal, décimos e centésimos. Também podemos trocar uma moeda de R$1 por moedas de 1 centavo. Vamos lá para a página 46. A moeda de R$1 pode ser trocada por 100 moedas de 1 centavo. Considerando a moeda de R$1 como um inteiro, podemos dizer que ele foi dividido em 100 partes iguais. A fração do inteiro que uma moeda de 1 centavo representa é 1 centésimo. Usando uma calculadora para dividir o numerador pelo denominador e representar a fração 1 centésimo na forma de decimal, temos 1 centésimo que é igual a 1 dividido por 100, que é igual a 0,01. Então, a fração 1 centésimo pode ser representada na forma decimal, 1 centésimo que é igual a 0,01. O número decimal 0,01 representa uma parte menor do que o inteiro. É a centésima parte do inteiro. Perceberam aqui? Parte inteira, 0,01, parte decimal. No quadro de ordem, nós temos parte inteira, centena, dezenas e unidades. Nós temos a vírgula, parte decimal, décimos e centésimos. Acompanhe agora a representação de algumas quantias em reais na forma de numerar números decimais. 5 centavos é igual a 5 centésimos, que é igual a 0,01. 50 centavos, olha como ficou. 50 centésimos, que é igual a 0,50. Lemos 50 centésimos ou 5 décimos. R$1,50. 125 centésimos, que é igual a 1,25. Lemos 1 inteiro e 25 centésimos ou 1 inteiro, 2 décimos e 5 centésimos. No quadro de ordem, o que nós temos aqui? Parte inteira, centenas, dezenas e unidades. Aí nós temos a vírgula, né? Parte decimal, décimos e centésimos. Então, números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal são chamados de números decimais. Então, eu fico por aqui. Vocês devem ler bastante se vocês não entenderam, até entender. Com bastante calma, assim, com bastante dedicação. Volta novamente, vou ler novamente se eu não entendi. E a prof também está na aula online, né? Das 10h30 às 11h30, todos os dias para estar orientando a cada um de vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.